ele, de certa forma, ele guarda relação com isso, né? E hoje eu quero tratar com os irmãos o texto de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 6. E eu quero propor como tema teologia do descanso, ou do sossego, se assim os irmãos preferirem. Eclesiastes 4:6 diz o seguinte: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Melhor é um punhado. O que é um punhado? É uma mão, um punho. A ideia é que é melhor um pouco de descanso do que você estar saturado de coisas para fazer, saturado de atividades, com as duas mãos carregadas de atividade, com os braços carregados de atividade, com atividade em cima das costas, você carregando atividade na corcunda, com a mochila nas costas ainda, mas correndo atrás do vento. Então, o ponto aqui de Salomão é de que é melhor ter um pouco de descanso do que você estar entupido de atividades de trabalho, mas procurando um objetivo que não vai valer a pena ou um fim inútil. Vamos orar, irmãos, antes de começarmos então. Senhor Deus, nos abençoe e nos ajuda a meditar sobre esse tema tão importante, ó Deus, como qualquer outra das Escrituras, e nos ensina, Senhor, de fato, a descansar, especialmente a descansar no Senhor, a repousar das nossas atividades, a de fato confiar que enquanto dormimos, o Senhor provê para as nossas necessidades. Nos ajuda a pensar isso após os teus pensamentos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, na verdade, eu não sei se isso acontece com os irmãos, mas às vezes eu fico com um texto bíblico na cabeça me perseguindo por semanas, né? Às vezes eu estou lendo as Escrituras meus exercícios devocionais e deparo com aquele texto e ele fica no meu subconsciente martelando. Não é que eu lembre exatamente do texto todo dia, mas a ideia do texto, ela fica me perseguindo. E alguns dias atrás eu estava exatamente lendo Eclesiastes e me deparei com isso, exatamente com esse texto, né? Eclesiastes 4:6. É melhor um pouquinho de descanso do que ambas as mãos cheias e correr atrás do vento. Bem, os irmãos sabem que um dos objetivos de Salomão aqui em Eclesiastes é apontar para aquilo que realmente permanece, para aquilo que realmente dura. E Salomão, ele vai, aqui em Eclesiastes, ele vai expor exatamente a vaidade das buscas humanas, a vaidade das realizações humanas. E é interessante que a palavra vaidade, no hebraico, é a mesma palavra para, por exemplo, Abel, Hevel. É a mesmíssima palavra, que significa sopro, neblina. Quando a gente lembra de Abel, a gente vê que de fato Abel foi alguém que apareceu e logo foi embora muito rápido. Ironicamente, é esse o significado do nome dele, alguém que é passageiro, que passa muito rápido. E Eclesiastes, né, Salomão aqui em Eclesiastes, ele está falando justamente sobre aspectos da vida, sobre aspectos das realizações humanas, que no final das contas são como correr atrás do vento. Eu perguntei a Lucas essa semana se ele consegue correr atrás do vento. Aí ele disse: não, papai, não é possível correr atrás do vento. Aí depois ele parou aí: não, peraí, papai, eu acho que às vezes dá para pegar. Eu digo: não, você pode até sentir o vento, mas conseguir pegar, correr atrás dele, você nunca vai conseguir, né?
Então, o que Salomão fala aqui nessa brincadeira com palavras é exatamente mostrar que se você não tem o seu coração no lugar correto, todas as suas realizações, por mais frenéticas que sejam, por mais notáveis, por mais grandiosas que sejam, elas vão valer tanto quanto correr atrás do vento, ou seja, nada. Então o ponto aqui das Escrituras é exatamente nos mostrar esse aspecto, tá? Mas de antemão eu quero dizer aos irmãos que o fato de Salomão, ele meio que pregar uma teologia do descanso ou uma teologia do sossego, não nos leva, obviamente, para um outro extremo, que é o extremo que eu vou chamar aqui de madruguismo. Alguém pegou a referência aí? O madruguismo? Tem um episódio de Chaves em que o seu Madruga ele sai para procurar trabalho. E aí ele volta, né, cabisbaixo, entra na vila cabisbaixo. E aí a sua filha: papai, por que você está triste? Você não conseguiu o trabalho? Não, filha, pelo contrário, eu consegui, né? E aí ele sai com aquela pérola. E o ruim agora me deu branco. O ruim não é o trabalho, é ter que trabalhar, algo mais ou menos assim que ele fala, né? Mas enfim, o ponto, irmãos, é que as Escrituras, obviamente, existe uma teologia digamos assim, do trabalho, evidentemente. Até porque se você olhar o versículo anterior do texto que nós lemos, ele vai dizer o seguinte: o tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é ter um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Ou seja, é como se, vejam bem, esse aspecto, as pessoas elas fazem coisas erradas por tolice, né? Ou seja, ele está usando a preguiça como desculpa para não trabalhar. Mas obviamente que as Escrituras elas nos apontam, é como se você pega algo que alguém usa de uma maneira errada e você mostrar o aspecto certo. O tolo, ele usa, ou seja, ele cruza os braços e se destrói a si mesmo. Esse é o ponto, dizendo que é melhor um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Agora vejam, Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 11, vejam o que é que Paulo vai dizer. 1 Tessalonicenses 4, 11. Vamos pegar aí a partir do versículo 10. Na verdade, estás praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver, olha a palavra aí, tranquilamente, cuidar do que é vosso e o que? Trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Ou seja, você pode muito bem viver uma vida tranquila, viver uma vida mansa, viver uma vida sossegada, trabalhando. Ou como ele vai dizer na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 12, Paulo está falando aqui, vejam a partir do verso 11: pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos, no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Ou seja, há sim uma teologia do trabalho. Agora vejam, o ímpio, como eu falei anteriormente, ele torce as Escrituras e utilizam uma coisa boa como desculpa para a preguiça, né? O tolo cruza os braços e come a própria carne, ou seja, ele se destrói, dizendo que é melhor um punhado de descanso do que ambas as mãos
cheia de trabalho. Irmãos, quando a gente olha para o início das Escrituras, a gente vê algo muito interessante ali, começando com os filhos de Caim. Lá em Gênesis, no capítulo 4, a gente vai ver algo muito interessante. A gente vai ver que são exatamente os filhos de Caim quem, digamos assim, promovem o avanço cultural. Vejam lá em Gênesis 4 comigo. Em Gênesis 4 nós temos aí a história de Abel e Caim, nós temos a história do primeiro homicídio, e a partir do verso 17 nós vamos ter a história dos descendentes de Caim. Lá no verso 20 vai dizer assim, ó: Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. Quer dizer, são pessoas que de fato trabalharam muito, são pessoas que de fato foram pioneiras, digamos assim, na arte aí da pecuária, na arte da construção de tendas, na arte da metalurgia, na arte da música, inclusive. Mas eram pessoas que estavam trabalhando muito, mas correndo atrás do vento. O que esse tolo aqui de Eclesiastes 4 não percebe é que essas pessoas que estão aqui nesse texto de Gênesis 4, que estão trabalhando muito, elas estão correndo atrás do vento, mas é um texto que se volta contra o próprio tolo. Porque, repito, ele vai usar a preguiça como forma de justificar pessoas que estão trabalhando por coisas inúteis. Tá? Mas há, meus irmãos, uma forma de nós entendermos corretamente o lugar do descanso, o lugar do descanso do corpo para a glória de Deus. Tem uma outra coisa interessante que aparece lá no texto de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 10 e 11. Deuteronômio 6, 10 e 11 diz assim: Havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. Então vejam que nada disso o povo fez, mas no entanto foi o Senhor Deus quem os introduziu numa terra que proporcionaria tudo isso a eles. Ou seja, o ponto aqui é de fato nós entendermos que precisamos, meus irmãos, descansar no Senhor. Precisamos descansar no Senhor. Existe algo por trás da frenesi moderna, especialmente quando a gente vê tantas pessoas cometidas de tantas crises, que é uma espécie de pessoas que usam o trabalho como uma forma de compensar outras coisas. É o chamado workaholic, né? A pessoa viciada em trabalho. Quer dizer, a pessoa erigiu um ídolo e não percebe. E esse ídolo está como qualquer ídolo, a especialidade do ídolo é consumir a pessoa. Então, ele vai consumir a pessoa e a pessoa não vai perceber que está prestando um culto a um falso Deus.
Então, é como se a pessoa ela enxergasse na frenesi, na velocidade das suas atividades, uma forma dela se sentir segura. Mas as Escrituras, meus irmãos, elas nos apontam que Deus, Ele nos dá coisas boas quando nós descansamos. Aliás, eu ouvi de um teólogo, não lembro quem, a seguinte frase, que se descansar fosse fácil, não seria um mandamento, né? E Deus, Ele manda justamente que nós descansemos, que nós repousemos. É muito interessante que a gente vê, por exemplo, que Deus, Ele precisou fazer cair um pesado sono, né, a Adão. E eu até pensei, rapaz, de fato, coisas boas acontecem quando nós dormimos. Adão, quando acordou, tinha a Eva do seu lado. Então, e aí já dá até para a gente pensar até numa analogia, né, entre Cristo e a igreja, né, Cristo dormindo, o sono da morte e tal. Alguém já fez essa analogia, eu também achei bem válida. Mas vejam, irmãos, em muitos lugares das Escrituras mostram sim que apesar do tolo ele usar essa questão do sono, a questão do descanso como motivo para pecar, há uma razão legítima e bíblica para nós fazermos isso. Vejam, por exemplo, Salmo 4. Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Volte comigo um salmo, Salmo 3, versículo 5. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Os irmãos sabem em que contexto Davi escreveu isso aqui? No contexto de guerra, quando ele estava sendo perseguido por ninguém menos do que o seu próprio filho Absalão. Como pode, irmãos, alguém na guerra sendo perseguido, o inimigo no seu encalço, e você tirar um tempo para dormir? Mas por que Davi dormiu? Primeiro, porque o corpo dele precisava de repouso. E vejam, irmãos, quando nós negamos o repouso ao nosso corpo, por mais espiritual que seja o seu objetivo, e aí eu li até uma frase de A. Carson, que me chamou muita atenção, onde ele diz que às vezes a coisa mais espiritual que você pode fazer é dormir. E é exatamente o que Davi faz. Ele, no meio de uma guerra, sendo perseguido, o inimigo no encalço, perto de capturá-lo, ele simplesmente vai lá e dorme. E aí a gente é levado, consequentemente, para o episódio em que Jesus está com seus discípulos no barco. O mar começa a se agitar, as tormentas começam a subir, os discípulos agitados, inquietos, com medo de serem tragados pelas ondas, e Jesus está fazendo o quê? Dormindo. Parece que não, mas essa passagem, ela pode ser vista como até mesmo como um paralelo dessa situação de Davi. Por quê? Porque se a gente olhar nas Escrituras, águas tumultuosas, né, está lá o Salmo 124, águas tumultuosas nos atormentariam, passariam pela nossa cabeça. Elas representam os tumultos da vida e especialmente os inimigos do povo de Deus. Então, e Jesus lá na situação no barco, ele está dormindo exatamente como Davi. Exatamente como Davi. E os discípulos agitados até que acordam a Cristo. Quer dizer, se Cristo ele está no barco e ele está dormindo, e ele sabe que o que está acontecendo, mas se ele está ali, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe exatamente o que está fazendo.
E ali Cristo ele dá uma demonstração disso aos discípulos quando ele disse: mar emudece, ondas acalma-te. E os discípulos ficam extremamente espantados. Salmo 127 também é um salmo que nos ensina exatamente isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é sobre a sentinela. A sentinela é aquele soldado que fica acordado à noite no seu posto de serviço. E aí exatamente o restante do texto vai dizer: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Aí você deve pensar: não, mas espera aí, o Salmo ele fala de nós descansarmos em Deus. Ele não fala de descansar o corpo. Só que Davi, quando estava sendo perseguido pelo seu próprio filho, vejam, ele descansou em Deus e por isso ele descansou o seu corpo. Ou seja, ele proporcionou descanso físico para o seu corpo. Por quê? Porque ele confiava que Deus iria guardá-lo. Então, esse é o ponto. O hino que a gente cantou aqui, os intentos de Deus, eu prestei atenção aí na última estrofe, diz assim, ó: nosso trabalho vão será, se Deus não for presente. Só Ele o esforço aqui bendiz, e é quem nutre a semente. Então, o ponto, meus irmãos, que nós precisamos responder para o tolo que usa, o descanso como desculpa para a sua preguiça, é dizer: não, você está usando, como o texto de Eclesiastes, você está usando isso de uma maneira ruim. Mas existe sim uma forma legítima de nós usarmos o descanso do nosso corpo para a glória de Deus. É essa a resposta que nós precisamos ter em mente. Provérbios 3, 24. Vamos pegar a partir do versículo 21, porque ele contextualiza o verso 24. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Verso 24: quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Então, irmãos, quando nós cultivamos a sabedoria, esse é o ponto aqui de Provérbios, é nos levar a cultivar a sabedoria. Como é que eu cultivo a sabedoria? Temendo ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando eu temo ao Senhor, quando eu ando nos seus caminhos, quando eu confio que o Senhor, Ele vai me guardar de todo o mal, então, quando eu me deitar, eu não vou temer pelo dia de amanhã. Quando eu dar repouso ao meu corpo, porque o meu corpo ele precisa de repouso, eu não vou temer o que pode me acontecer. Me chama muita atenção uma passagem de Abraão, quando ele vai levar o seu filho Isaque para ser sacrificado. E o que me chama a atenção é: saem Abraão, Isaque e os seus servos, diz o texto.
E antes deles subirem ao monte, Abraão diz para os seus servos: fiquem aqui, porque eu e o meu filho vamos subir, e tendo adorado, nós vamos descer, nós vamos voltar. O texto de Hebreus, quando vai elogiar a fé de Abraão, o texto de Hebreus vai dizer assim, que Abraão, na verdade, ele creu que mesmo que o seu filho morresse, ou seja, mesmo que ele dormisse o sono dos mortos, Deus era poderoso para fazê-lo ressuscitar dentre os mortos. E ainda vai dizer mais, como aliás o fez figuradamente. Então, o fato de Isaac não ter morrido e Abraão ter o seu filho de volta, o autor dos Hebreus vai interpretar aquilo como se fosse uma ressurreição figurada. Quer dizer, Abraão creu completamente em Deus. Ele creu que mesmo que o seu filho dormisse o sono da morte, ele seria trazido dos mortos, porque Deus tem poder para fazer isso. Porque Deus tem poder para fazer isso. Quando nós não damos descanso, meus irmãos, ao nosso corpo, e aqui é interessante porque essa semana as mulheres da igreja elas estão lendo um livro chamado Refresh, da Shona Murray, não é isso? O casal Shona e David Murray. E ontem eu acho que eu estava conversando com a Adna, eu estava falando para ela mais ou menos o que eu ia tratar na IB de hoje, e a Adna disse: ei, isso aí é o capítulo que a gente leu essa semana do livro. Na verdade ela tinha me falado, mas eu não atentei para esse detalhe, que é um capítulo que fala exatamente sobre a necessidade do sono, a necessidade de nós darmos repouso ao nosso corpo. E os autores, eles trabalham de uma maneira muito interessante essa questão. E um ponto que muito me chamou a atenção, uma das coisas que ela fala, né, além dela citar lá as pesquisas que mostram, né, como que o sono é qualidade de vida, etc. E aí quando eu penso na minha própria experiência, isso é a mais pura verdade. Sempre que eu durmo tarde, pelo menos é assim comigo, eu tenho que acordar cedo porque é a hora que eu vou para o trabalho. Eu acordo antes das 6. E sempre que eu durmo tarde e não consigo dormir bem, eu tenho um dia extremamente improdutivo. Eu acabo compensando isso com atividade física que eu faço de manhã, mas mesmo assim, a falta de um sono bom deixa a minha mente sem conseguir funcionar direito. Quem é militar aqui sabe que quando você sai de serviço, depois de ter dormido apenas 3 horas durante o dia, se é que você consegue dormir, no outro dia de manhã, quando você emenda no expediente, a sua cabeça não consegue funcionar direito. Pelo menos é assim comigo. Eu passo a manhã inteira, quando saio de serviço, sem conseguir, o tic e teco não se falam nesse dia. As sinapses, elas simplesmente não funcionam, nada funciona na cabeça. E aí, a autora leva para algo interessante. A quem nós devemos a nossa falta de descanso? E se nós formos colocar na ponta do lápis, você vai concluir que, na verdade, a sua matemática ela não é muito inteligente. Por quê? Você vai dormir tarde porque quer fazer algo, sendo que você já está com sono, e esse algo que você quer fazer, você não vai conseguir fazer bem feito. E aí você vai acordar no outro dia, irritado. Geralmente, quando a gente não tem uma boa noite de sono, o nosso humor ele fica muito ruim. Consequentemente, você não vai tratar o seu próximo, o seu semelhante, da maneira como ele deve ser tratado, da maneira como as Escrituras mandam. Você não vai conseguir servir da maneira mais adequada, da maneira mais bíblica. Tudo isso por quê? Porque você não respeitou os limites do seu corpo. E às vezes, irmãos, nós fazemos isso, como eu falei no início, por razões, digamos assim, ditas espirituais.
Ah, não, mas eu fiquei até 1h da manhã lendo um livro de teologia, por exemplo. Ou pesquisando um assunto X na internet. 5h da manhã você já estava de pé. E aí a pergunta que nós precisamos fazer é: realmente valeu a pena, foi bom? O meu corpo está dizendo que isso foi bom? O meu humor durante o dia, ele está refletido nessa minha falta de descanso ou não? Essa é uma coisa interessante que os autores colocam lá, nesse capítulo do livro, que eu achei muito, 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 muito pertinente para nós pensarmos. Tá? Mas, irmãos, acima de tudo, isso pode apontar para um problema de ordem espiritual. Para um problema de ordem espiritual. E aí a gente pensa imediatamente no exemplo de Maria e Marta, por exemplo. Enquanto uma estava, digamos assim, no lugar certo, fazendo a coisa certa, aquilo para o que a sua alma foi feita a fazer, que é você deleitar-se no Senhor, a outra estava tomada de preocupações. Na verdade, Marta estava correndo atrás do vento. A gente entende as preocupações dela. Quem é casado aqui sabe, né? Quando você receber uma visita em casa, maridos, como é a vida de vocês uma semana antes do dia da visita? Vocês sabem como é que é o negócio, né? É aquela correria, arruma para cá, arruma para lá, a gente sabe como é que é. E, de certa forma, a gente até consegue se identificar, né, com a figura de Marta. A gente fica, rapaz, a mulher foi censurada porque estava querendo receber bem a Cristo. Mas o ponto ali não é esse. Prestem atenção, se Cristo ele se dirige a alguém, seja para fazer uma censura ou não, as razões dele são sempre certas. Parta sempre desse princípio. As razões de Cristo são sempre certas, né? E ali o que é identificado em Marta é que, de fato, meus irmãos, o objetivo principal de eles estarem ali é deleitar-se aos pés de Cristo. E foi exatamente o que a sua irmã estava fazendo. As outras coisas podem esperar quando o principal está diante de você. Então, quando nós não descansamos, e aí isso tem tudo a ver com o nosso descanso físico, e o nosso descanso físico, irmãos, aponta exatamente para o descanso da nossa alma em Deus, como aliás vai dizer lá o texto de Isaías, no capítulo 30, os irmãos podem ver, por exemplo, como essas coisas elas estão intimamente relacionadas. Isaías 30, versículo 15: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. É onde, meus irmãos, de fato, o descanso do nosso corpo, ele aponta para o descanso da nossa alma em Deus. Descanso da nossa alma em Deus. Existem outras coisas interessantes que estão relacionadas a tudo isso que nós falamos. Por exemplo, quando Paulo ele vai dizer que nós devemos orar pelas autoridades, lá em 1 Timóteo capítulo 2, ele vai dizer os objetivos. Um dos objetivos é para que vivamos o quê? Vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Às vezes a gente pensa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. Se você ora pelas autoridades para que você, como cristão, tenha vida mansa e tranquila e viva com toda piedade e respeito, muitas coisas estão envolvidas aí, desde o fato de você poder pregar livremente o evangelho, até o fato de que um governo, digamos assim, que seja minimamente cristão, ou minimamente preze, né, pelos parâmetros que a Escritura coloca
para o funcionamento do governo civil, é um governo, por exemplo, que não vai sufocar a liberdade, cujos, sei lá, impostos não vão ser altamente abusivos. Eu até brinquei essa semana e conversava com o irmão da igreja, que se alguém descobrisse um jeito de fazer um carro movido à água do mar, o que é que ia acontecer? Ia aparecer lá o Greenpeace, ia escrever um manifesto falando dos impactos ambientais, e aí o Estado ia taxar a água do mar, e consequentemente a gente não podia mais levar as crianças para a praia com baldinho, porque o Estado ia entender que você está pegando um baldinho para encher o seu carro e botar o combustível, que agora é água do mar, e etc, etc. E no final das contas, e muita gente ia até concordar com isso. Quer dizer, quando você não ora nesse sentido, para que você viva em condições minimamente de liberdade, como é que você vai ter uma vida tranquila e mansa? Entende? Então tudo está relacionado. Mas a gente volta ao ponto principal. O ímpio, lá de Eclesiastes, ele usa, como todo bom pecador, essa é a especialidade do pecador, é usar coisas boas e deturparem coisas boas para propósitos ruins. E é isso que o preguiçoso aqui de Eclesiastes faz. Mas a gente entende que há sim um lugar para o descanso dentro do povo de Deus, do descanso físico mesmo do nosso corpo. E aí, se vocês forem olhar, para nós finalizarmos a partir do versículo 7 aí de Eclesiastes capítulo 4, do texto que nós lemos, Salomão ele vai falar sobre uma outra vaidade, que é o quê? Um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma aos bens da vida? Também isto é vaidade e é enfadonho o trabalho. Esse homem aqui, ele é citado indiretamente por Jesus lá naquela parábola lá em Lucas 12, do rico insensato. O seu campo ele produziu muito, ele não tinha mais onde guardar os grãos, mandou derrubar os celeiros antigos, mandou construir celeiros maiores para estocar o grão. E aí ele disse para a sua alma: minha alma, agora você tem para comer até perder de vista. E aí um pai da igreja vai dizer assim, que quando esse homem estava se perguntando onde colocar os grãos, ele teria muitos armazéns e depósitos disponíveis nas bocas dos pobres, por exemplo. Jesus identifica nessa parábola exatamente o problema da avareza. É o homem que trabalha muito porque o seu coração é avarento e ele não consegue descansar em Deus. Lembrem que Jesus conta essa parábola porque dois irmãos estão numa disputa por uma herança. E um deles diz: mestre, ordena que meu irmão reparta comigo a herança. E Jesus diz: olha, quem foi que me constituiu juiz entre vocês? E os comentaristas vão dizer que provavelmente esse homem que está reclamando na herança, ele não precisava daquele recurso, diferente do seu irmão que era o verdadeiro necessitado. Então é para onde Jesus nos leva nesse texto. Então vejam, são pessoas que trabalham muito, não tiram tempo para descansar, não dedicam tempo, por exemplo, para a sua família, para as coisas que realmente importam. E são pessoas que estão correndo atrás do vento. O preguiçoso ele corre atrás do vento quando ele usa o excesso de trabalho como desculpa para não trabalhar. E o preguiçoso se torna até pior, Porque o cara que trabalha muito, ele pelo menos deixa alguma coisa, Ainda que seja outro que vai usufruir, pelo menos ele deixa alguma coisa. O preguiçoso não deixa nada, Esse camarada aqui do versículo 5, ele está se metendo numa enrascada e nem está percebendo.
porque são assuntos que Salomão ele vai desenvolver mais tarde em Eclesiastes e até em Provérbios. Ele vai bater muito forte contra a preguiça, e a gente até já falou sobre esse assunto aqui na IBD. Mas o ponto principal aqui, irmãos, que nós precisamos guardar é que, ainda que o preguiçoso ele diga que é melhor um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento, ainda que ele use isso da maneira errada, nós podemos concordar com a frase se nós usarmos com vistas a: eu preciso dar descanso ao meu corpo para que eu tenha energia suficiente no outro dia, tanto para fazer um bom trabalho como para servir ao meu próximo, mas principalmente porque eu preciso confiar que enquanto eu estou descansando, enquanto eu estou dormindo, tal como Davi, Deus ele me guarda dos meus inimigos, no caso lá de Absalão, como também o próprio Salomão no Salmo 127 que a gente mencionou. Enquanto eu durmo, Deus ele provê o meu pão. Enquanto eu descanso o meu corpo, Deus me dá coisas boas, como Deus deu Eva a Adão. Enquanto eu descanso o meu corpo, eu confio que Deus é aquele que vai suprir as necessidades desse corpo. Então, esse é o ponto. E lembrem-se sempre, um outro texto para nós finalizarmos, Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Antes, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espere, Israel, no Senhor, teu Deus, desde agora e para sempre. Vejam como o Salmo 131, ele justamente aponta para essa necessidade de nós descansarmos em Deus, de nós repousarmos na convicção de que Ele, como um Pai amoroso, vai prover para os seus filhos enquanto eles descansam nele. Amém, irmãos? Temos alguma pergunta? São 11h40, exatamente o tempo que eu disse que a gente ia concluir. Alguma consideração? Se não tivermos, vamos orar e encerrar. Senhor Deus, te louvamos e bendizemos, porque tua palavra ela sempre nos leva a confiar mais no Senhor. Tem sido tão difícil, Senhor, nesses dias descansarmos. Tem sido tão difícil, Senhor, darmos uma pausa nas nossas atividades cotidianas para descansar o corpo, para revigorar as energias e, sobretudo, para usarmos isso, ó Deus, para a tua glória. Nos ensina, Senhor, a confiar em ti. Enquanto dormirmos, enquanto tiramos o nosso cochilo da tarde, nós confiamos, ó Deus, que o Senhor estará provendo para as nossas casas, para as nossas necessidades físicas e também, ó Deus, para as nossas necessidades espirituais. Tua palavra diz, ó Deus, em Hebreus, que há um descanso para o teu povo, há um Shabá para o teu povo. E o teu Filho Jesus Cristo, quando morreu na cruz, numa sexta, no sábado descansou, e no domingo, dia do Senhor, ressurge dos mortos, cumprindo as profecias. Ó Pai, que essa teologia do descanso possa nos apontar para o descanso do povo de Deus, como também, ó Deus, para a ressurreição final dos nossos corpos, quando descansarmos na terra, que haverá de comer, ó Deus, os nossos ossos, que haverá de nos reduzir a pó. Mas, ó Deus, nós temos a esperança da ressurreição. E é exatamente por isso que nós não queremos viver desesperados da vida, mas descansados, ó Deus, nas tuas promessas. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te bendizemos. Amém. Amém, irmãos?